De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Muito bom dia para você aí de casa que já começa o seu dia bem informado com a gente aqui no Manhã no Ar. Lembrando que você pode interagir através das nossas redes sociais. Facebook do Manhã no Ar, eu sou Ilá, deixa seu recadinho e também pode mandar sua mensagem no nosso WhatsApp. Anota aí, 99291-2167, 99291-2167, deixa seu recadinho. Pode sugerir também temas de entrevistas, reportagens. E hoje é um dia bastante movimentado aqui na capital, né, Manuel? Exatamente. Mas antes, diretora, dá para colocar a hora para a gente passar para os nossos telespectadores e ouvintes também, né? Porque o 6h07? 6h07, exatamente. Está ali no cantinho do vídeo. Para quem está acompanhando a gente pela rádio 6h07. Hoje, nessa quinta-feira, dia 25 de julho, a gente recebe a visita do presidente da República. A primeira vez que ele vem a Manaus depois de eleito presidente da República. Jair Bolsonaro tem uma agenda que será cumprida. A gente vai acompanhar essa visita, trazer as informações aqui na edição de hoje. É uma visita importante, né, Adriane? Muito aguardada, inclusive porque já houve pelo menos 2 adiamentos. A previsão inicial era que o presidente viesse aqui ao Amazonas no mês de março. Depois ele adiou essa visita para abril e depois marcou para julho, que é essa visita que acontece. Um dos principais motivos dessa visita é a reunião do CAIS, que é o Conselho Administrativo da SUFRAMA, que é a pauta que define as empresas que vão se instalar aqui, aprova os projetos, aprova os projetos tanto de instalação como de ampliação, implantação dessas empresas, é o que define se tem empresa chegando ou não aqui no Amazonas. E outra coisa que é muito importante nessa visita é que ele vem acompanhado do ministro da Economia, né? Exatamente. Existia essa expectativa, essa especulação, se Paulo Guedes, que é o presidente do conselho, né, por acaso, é o presidente do conselho porque antes era o ministro da Economia, se eu não me engano, né, Adriane? Não, da Economia não. Do ministério anterior ao Ministério da Economia que foi criado, agora como Paulo Guedes assumiu todas as pastas, é o super-ministro do governo Bolsonaro, ele acabou assumindo então, é o presidente do conselho da SUFRAMA. E é importante a visita dele porque vai ouvir de perto o que o empresariado local, o que as pessoas que acompanham o modelo Zona Franca, vai acompanhar de perto esse modelo que ele próprio, inclusive, já fez muitos comentários. Muitas críticas, né? Deixou comentários que deixaram orelhas em pé por aqui, né? Ele já tentou se consertar aí no que já declarou ao longo desses meses, dizendo que, na verdade, não é contrário aos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. O problema é que ele tem a ideia de conceder esses mesmos benefícios para outra região que dá na mesma coisa. Então, a gente vai acompanhar essa visita e toda a agenda do presidente com o ministro aqui no Amazonas. A previsão é que eles devem chegar daqui a pouco aqui em Manaus, por volta de 8h, 8h30. Ele já segue para uma escola. Daqui a pouco a Juliana Silva vai trazer os detalhes dessa agenda do presidente da República aqui no Amazonas e segue hoje mesmo, já volta, né? Já segue caminho, não passa o dia inteiro. E a gente vai trazer todos esses detalhes para você que acompanha o Manhã no Ar. Agora, 6h10. Adriane, você lembra que ontem a gente falou sobre o caso de um acidente envolvendo uma moto e um avião, isso no interior do estado, lá em Ipixuna. A informação que a gente tem é de que o jovem envolvido nesse acidente, que inclusive sofreu algumas amputações... Uma perna e um braço, né? De imediato já tinham sido amputados. E ele, infelizmente, não resistiu, faleceu em decorrência deste acidente. É uma coisa, às vezes, até muito comum no interior. A gente já divulgou isso aqui outras vezes. Alguns campos de pouso estão exatamente no meio da cidade, né? No centro da cidade, digamos assim, no perímetro urbano. Não é uma coisa só de Ipixuna. Às vezes os pilotos precisam fazer um sobrevoo para avisar que estão pousando e, infelizmente, a gente traz essa notícia aí ocorrida lá no município. Agora são 6h11, a gente fala de motoristas de aplicativos. Eles permanecem com protestos pela redução dos preços de combustíveis. Alguns acessos às distribuidoras no Distrito Industrial foram fechados. A categoria quer que a reivindicação seja atendida.
Os motoristas bloquearam uma parte da rua Rio Quixito, um ramal no distrito industrial que dá acesso a várias distribuidoras de combustíveis. Apenas alguns caminhões conseguiam passar. O que não está passando é a gasolina para o posto de gasolina, entendeu? Então a nossa reivindicação só vai ser atendida se faltar gasolina. Só de imposto, a gente está pagando 33% no preço final da gasolina de imposto. A gente precisa dessa redução não só para a categoria, mas para a população. A polícia foi até o local para liberar a entrada e saída dos veículos, mas a categoria está disposta a manter a manifestação até a reivindicação ser atendida. A gente quer deixar claro que a Petrobras, ao total, está quase 22% de redução nas refinarias, tá? Então, fazendo os cálculos, era para a gente estar pagando no máximo R$ 3,39 no posto de gasolina, na gasolina aditivada era para a gente estar pagando. A gente está aqui reivindicando porque a gente não aguenta mais o preço absurdo do combustível. Após o anúncio da Prefeitura pela intervenção financeira no transporte coletivo aqui em Manaus, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que houve uma redução de 22 linhas de ônibus aqui na capital. Os usuários reclamaram. Fernanda diz que espera por mais de meia hora o ônibus para voltar para casa. A redução de 22 linhas deve piorar ainda mais a situação para ela e outros usuários do transporte coletivo de Manaus. Os ônibus demoram, a gente pega ônibus superlotado e quando reduzir, vai além de ficar mais lotado ainda, a gente vai custar mais a chegar no trabalho. Todos os ônibus já ficam lotados, o terminal, né, redução vai ficar mais lotado. As 22 linhas que terão as frotas reduzidas são 041, 044, 046, 093, 115, 209, 306, 316, 317, 321, 323, 325, 326, 328, 461, 456, 605, 625, 628, 705, 713 e 715. Lucas, que é estudante, usa 4 dessas linhas e se sente prejudicado com a mudança. A situação já é ruim com as linhas comuns, já vem superlotação. Com essa redução de 22 linhas, a situação vai triplicar, ou seja, vai ficar muito ruim, ônibus hiperlotados. De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, essa mudança aconteceu porque houve uma redução de janeiro a junho deste ano no número de passageiros que estavam utilizando essas linhas aqui na cidade. O Instituto também informou que vai fiscalizar a operação dessas linhas para saber se o número atual vai atender a necessidade dos usuários do transporte coletivo na capital. Não há muita dúvida, né, de que não vai conseguir atender, né? Já não atende o que tem hoje? Agora, assim, eu não sei o que foi que mudou. Eu tô engasgando aqui porque eu estou em dúvida. Eu estou em dúvida, assim como as pessoas de casa também. O que foi que mudou para essa intervenção acontecer agora? Porque o que está de diferente do que estava nos últimos, o quê, Adriane? 3, 4 anos? Ou mais. Ou mais. Então, beleza, a intervenção ocorreu, aconteceu. Reduziu-se a linha de ônibus. Talvez isso traga algum benefício, porque, afinal de contas, saem de circulação todas essas linhas aqui. Várias aqui. Aqui está cortando, né? Enche a tela, por favor. Cobre a gente. Isso. Todas essas linhas saem. Isso pode significar, Adriane, que aqueles ônibus sucateados, quebrados, que quando passa naquelas ruas esburacadas parece que vai se desmontar, pode significar que esses ônibus fiquem encostados na garagem. Talvez isso seja algo bom, mas eu não sei. E quem pegava esses ônibus todos? Vai pegar o quê agora? Como que vai ser, né? Porque não adianta você simplesmente tirar essas 22 linhas que foram reduzidas sem dar condições para que as pessoas possam pegar o ônibus. E muitas dessas linhas que são retiradas agora eram linhas que faziam atendimentos em bairros específicos, ou seja, você tinha aquele suporte de um bairro para o outro. São linhas alimentadoras, mas automaticamente são linhas que, além de te levar para o terminal de integração, são as que passam mais perto da sua casa, né? Então, é muito provável que as pessoas tenham que caminhar ainda mais para conseguir pegar um ônibus. Parada de ônibus tem uma rua aqui, outra ali, já é difícil. Agora, você tem que caminhar e se colocar em risco, não só a questão de chuva e sol, mas de segurança mesmo, de segurança.
sendo que parece que é mais um termo assim para causar para impressionar. Intervenção no transporte público, aí retira a linha de ônibus. A intervenção deveria ser para retirar, mas para ser substituído, né? Para dar um ônibus decente para as pessoas circularem, fortalecer o sistema, né? Não para deixar as pessoas ainda mais necessitadas. Até porque tem uma coisa que a gente acompanha, principalmente nos bairros, e aí eu não estou falando de ouvir falar, Adriane, e você já está há algum tempo no estúdio, mas você já foi para a reportagem Com também, certeza, sabe já peguei disso. muito ônibus também. Exatamente. Nas comunidades, o que ocorre é que, se não há o transporte coletivo convencional, surgem as vans, o transporte clandestino, a necessidade da utilização do alternativo e do executivo por parte da população aumenta, a população não tem escolha. Não tem escolha. Imagina se não fosse entre a Zona Norte e Zona Leste, ali naquela convergência, a atuação dos amarelinhos. Se não fosse a atuação desses ônibus alternativos, aquela comunidade estaria totalmente desassistida no que diz respeito à mobilidade dentro daquelas zonas. Não estou nem falando em relação à Via ao Centro. E olha que nem é um transporte de qualidade, Sim. Mas é o que se tem, né? Longe disso, né? Longe disso. Perigoso, inclusive. Perigoso, inclusive. Agora, Emanuel, imagina você estar em casa, tomando banho e de repente escuta um barulho lá fora. Quando você consegue sair do banheiro, se depara com um ônibus dentro da sua casa. Já pensou? É um susto muito grande. Foi esse susto que os moradores lá do bairro Armando Mendes, na Zona Leste, levaram. Um ônibus invadiu um comércio e, claro, todo mundo por lá ficou muito assustado. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã desta quarta-feira, aqui na rua Contorno Norte, no bairro Armando Mendes. De acordo com testemunhas, aproximadamente 50 pessoas estavam nesse veículo da empresa Global Green, a linha 535, que atende a população da zona leste da cidade. O motorista, que não teve o nome revelado, em um determinado trecho dessa ladeira, teria perdido o controle da direção. Isso porque o ônibus teria sofrido uma pane mecânica. Consequentemente, esse veículo acabou colidindo com um comércio aqui da comunidade. O proprietário, de 48 anos, informou que estava tomando banho quando ouviu um barulho. Na casa dele estavam a esposa e os 3 filhos. Quando ele se aproximou aqui da frente, já se deparou com o comércio completamente destruído. O carro dele também ficou esmagado aqui no local. Testemunhas falaram que o ônibus, o motorista, eu acho que o ônibus perdeu o freio e ele não conseguiu subir, que é só um ônibus velho. Aí ele não conseguiu subir. Então aí ele foi frear, o ônibus perdeu o freio, aí ele desceu de ré e entrou no meu comércio. Destruiu o que do teu comércio? Acabou com tudo. Acabou com tudo. Graças a Deus que meus filhos estavam dentro de casa. Porque isso é uma área aí que meus filhos brincam de dia. Ainda bem que eles estavam dentro de casa. Quantas pessoas estavam na casa? Meus 3 filhos, eu e minha esposa. Foi um susto. Foi um susto muito grande. Essa é a primeira vez que isso acontece? É a primeira vez. E o prejuízo? O prejuízo, diz a empresa que vai arcar com tudo. Já filmei tudo, já bati foto. O perito da empresa veio, vai avaliar qual foi a perda de material aí que eles vão indenizar. O motorista e o condutor fugiram do local. Ninguém ficou ferido. A empresa Global Green ainda não se pronunciou sobre o caso, mas enviou uma equipe técnica. Às 8 horas da manhã, o veículo foi retirado. Os moradores da comunidade ficaram aterrorizados com essa situação e relataram que essa não é a primeira vez que um acidente é registrado nessa região da cidade. Já é a segunda vez essa. Eu só ia. Agora, há pouco tempo aconteceu um acidente aqui também, 35 também. Derrubou o muro ali, atingiu o carro do rapaz e na oficina do lado do meu irmão, entendeu? Acabou um carro dele. E aí essa já é a segunda vez. E aí? Os ônibus descem com muita velocidade? Muita velocidade. Desce, quando eles descem, parece que não tem nem freio. Desce correndo, veloz mesmo. Aí acontece o acidente, né? A gente evitar para essa empresa, olha os pneus dela e tudo, não presta os pneus. Os ônibus, quando desce, pelo amor de Deus. Dá medo? Dá medo, dá. Medo, muito medo. Em nota, a empresa de ônibus Global Green informou que o veículo passará por perícia técnica. A nota diz ainda que toda a assistência está sendo prestada para os envolvidos e os danos serão ressarcidos. Agora, Adriane Diniz, eu queria inclusive
Agora, 6 horas e 21 minutos, as pessoas estão nos assistindo pela TV A Crítica e pela rádio. Minha diretora, coloca, por favor, o número do nosso WhatsApp, por favor, e as nossas redes sociais. Eu queria pedir para as pessoas da Zona Leste da cidade e da Zona Norte, onde a empresa Global Green atende as linhas de ônibus, que passasse para a gente algum relato de alguma situação complicada ou até perigosa que enfrentou a bordo dentro de um destes ônibus. Eu, particularmente, já presenciei ao longo da Cosme Ferreira pelo menos 3 daqueles grandes dos articulados em pane, na mesma viagem, Adriane Diniz, na mesma viagem. Parece causa de pescador, na história de pesca. Eu sou do interior, eu tenho algumas histórias de pescador, mas essa não é uma delas. As pessoas que moram na Zona Leste e na Zona Norte da cidade, que utilizam essa empresa, lá no extremo da Zona Norte tem outra empresa também que é campeã desse tipo de coisa, mas para cá, a Global Green tem um certo destaque no quesito pane mecânica. Neste caso... Olha esse pneu. Dá para colocar em tela cheia para as pessoas acompanharem melhor? Por favor, diretora, o pneu do carro já mostra um pouco da situação, né? E aí, não é um acidente. Não é simplesmente um acidente. Ou é um acidente doloso, né? Porque quando você não tem a manutenção do veículo, você está assumindo, claro, o risco de causar um acidente, de poder tirar a vida de uma pessoa. Olha só o prejuízo para essa família toda. Imagina o susto que esse senhor levou. Ele estava tomando banho, de repente, escuta um barulho e chega. O carro está esmagado no meio de tudo que caiu ali. A família dele estava toda em casa, correndo risco grande. Olha só a condição desse pneu. A imagem. Você está acompanhando a gente, está aí na sua tela o nosso WhatsApp, 9291-2167. Tem também as nossas redes sociais, a página do Manhã no Ar no Facebook, os portais da TV A Crítica no Facebook, no Instagram, no Twitter também. Passa lá para a gente algum relato sobre alguma situação complicada e difícil que você enfrentou em um desses ônibus aí, que a gente comenta aqui no programa, né, Adriane? Estamos esperando. E agora são 6 horas e 23 minutos, vou falar de coisa boa, agora coisa muito boa mesmo, porque hoje os postos do Cine têm mais de 350 oportunidades disponíveis. Vem comigo que quem vai trazer todas essas informações é a Tamires Cler. Tamires, você que é especialista aí em RH já e todos os dias dá dicas aqui de vagas pra gente. É o número recorde do ano, né? Eu não lembro de ter noticiado 350 vagas. Pois é, Adriane, bom dia para você, bom dia, Emanuel também no estúdio, bom dia para você também que nos acompanha, 350 vagas, mais que isso, inclusive. E o mais legal de tudo isso é que boa parte dessas vagas é para o público PCD, para as pessoas com deficiência. Tem algumas vagas aí com 20 oportunidades, alguns cargos com 20 vagas ali em algumas empresas. Acho que alguma empresa aí está querendo realmente cumprir a legislação e realmente ter aquela porcentagem de pelo menos de 3 a 5% do quadro de funcionários ali sendo PCD, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aí na tela comigo, quais são as vagas. Vamos começar pelas vagas de não PCDs lá no Cine Amazonas. A gente tem aí vaga para ajudante de carga, auxiliar de limpeza, e são 20 vagas. Desculpa, eu troquei aqui, mas vamos lá. Promotor de vendas, vendedor interno, designer gráfico, enfermeiro, aquelas 150 vagas ainda, instalador de acessórios, tem ainda montador de móveis, técnico em segurança do trabalho, auxiliar de manutenção, tem ainda assistente de manutenção júnior, auxiliar de estamparia, assistente de PCP. E aí, agora sim, vamos lá para as vagas de PCD, e são aquelas que eu estava falando antes. Ajudante de carga e descarga, e aí, olha, 20 vagas para auxiliar de limpeza, 20 para encanador, tem mais soldador, serralheira, eletricista, operador de empilhadeira, auxiliar de produção, recepcionista, atendente. E aí você precisa só mesmo do ensino médio para concorrer a uma dessas vagas e, claro, tá com os seus documentos em dia. Então, para essas pessoas que são PCDs, dá uma olhada se o laudo médico tá em dia mesmo, porque ele vale no máximo por 1 ano. Então, você tem que realmente saber se ele está dentro da validade. E aí você leva também todos os outros documentos básicos. RG, CPF, comprovante de residência. No caso dos homens, tem que levar o certificado de reservista, tem que levar ainda a carteira de trabalho com PIS e, claro, o certificado de escolaridade, tudo que você tiver ali de diploma, leva também.
Essas vagas estão disponíveis na Cetrab, ali na Djalma Batista, pertinho do Amazonas Shopping e no Manaus Plaza. O horário de funcionamento lá é das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Tem que chegar um pouquinho antes, às 7, para pegar uma senha. Então, se você está querendo uma dessas oportunidades, corre logo hoje lá. Tem as vagas também lá da Centep, do Cine Manaus, que tem 2 sedes, uma no São Geraldo e outra lá no Jorge Teixeira. E aí, para você concorrer, o procedimento é o mesmo, o horário de funcionamento desses 2 lugares é um pouco diferente, das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. E aí, o legal lá da Centep é que você também tem algumas oportunidades de cursos. Inclusive, hoje e amanhã, a Centep abriu a oportunidade de você concorrer a uma das 600 vagas de cursos profissionalizantes que vão acontecer também nos próximos dias. E aí você tem que se inscrever lá na Galeria dos Remédios, que fica ali na Miranda Leão, no centro. E aí o procedimento, como eu disse, é basicamente o mesmo. Você tem que ir lá se inscrever com a sua documentação em dia para que você possa realmente se qualificar, porque o mercado de trabalho está precisando também de pessoas qualificadas. Por isso, normalmente, algumas vagas demoram para ser preenchidas, como aquelas lá que a gente viu de enfermeiro. Tem pouca gente aí com o nível que eles estão esperando. Então, se você também quiser, essas vagas de enfermeiro já estão aí esperando há um tempo, dá uma olhada lá também se o seu cadastro não está desatualizado. É sempre bom dar uma olhada, né, Adriane Diniz? Com certeza, Tamires, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. Os 3 irmãos do senador e ex-governador do Amazonas, Omar Aziz, foram soltos ontem, após terminar o prazo de 5 dias da prisão temporária, viu? Os irmãos de Omar Aziz saíram do Centro de Detenção Provisória Masculino pela manhã. Os dois deles, e Murad Aziz, deixou o local por volta das 5 da tarde, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Os 3 são investigados na 5ª fase da Operação Maus Caminhos, que apura crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A defesa do trio informou que já corria na Justiça um pedido de habeas corpus parecido com o que soltou a mulher de Omar, Nejmi Aziz, no último domingo. Olha, não houve pedidos de renovação da prisão temporária para nenhum dos presos. Ontem, Nejmi depôs à Polícia Federal sobre as acusações na Operação Vertex. Segundo a defesa, ela não se negou a responder. Na última terça-feira, o senador Omar Aziz, também investigado na Maus Caminhos, negou participação no esquema criminoso que, segundo a Polícia Federal, desviou milhões em recursos da saúde aqui no estado do Amazonas. E só para você entender bem essa história aí, esse é o desdobramento da Operação Maus Caminhos, é a 5ª fase. A Operação Vertex foi deflagrada na semana passada e havia o pedido de prisão temporária, que é aquela prisão que dura 5 dias, podendo ser prorrogada. Como a Justiça não considerou essa necessidade, nesse momento eles estão em liberdade, mas isso não significa que foram inocentados ou que não respondem mais pelas acusações, né? Não são mais alvo dessa investigação. Ou seja, a operação continua, inclusive tem algumas restrições para cada um deles e é provável que em outro momento a gente traga outras notícias em relação a isso, porque, ao que parece, essa investigação ainda vai durar bastante tempo. Exatamente. E olha, drogas e celulares foram apreendidos em uma revista no presídio de Itacoatiara, no interior do Amazonas. Essa operação foi motivada após uma garrafa com drogas ser arremessada para dentro da unidade prisional. Os agentes penitenciários de Itacoatiara, município distante 175 quilômetros de Manaus, avistaram 2 homens do lado de fora da unidade prisional daquele município. Os suspeitos jogaram uma garrafa PET para dentro do presídio. A polícia militar foi acionada, mas não encontrou os suspeitos, que estavam em uma área de mata nas proximidades do presídio. Durante uma revista prisional, foram encontrados celulares, carregadores e 200 gramas de maconha. Todo o material apreendido foi levado para a delegacia de Itacoatiara e o caso será investigado pela Polícia Civil. E olha só, já tem uma movimentação grande aqui no Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul da cidade, da organização, da segurança que estão organizando, na verdade, a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele deve chegar ao Amazonas daqui a pouquinho e uma das agendas dele é ir até uma escola
militar que funciona ali no Parque das Laranjeiras. Então já há uma organização, porque quando há uma visita como essa, é preciso organizar um perímetro de segurança, que seria uma área de isolamento em que só pessoas credenciadas, autorizadas podem ter acesso. Então, como é um dia também de aula, é preciso ter todo um critério ali para permitir. E onde funciona essa escola, que fica ali na Newton Lins, existem vários outros prédios. Existe tanto a escola militar, existe também creches da universidade, existe também outra escola particular dentro dessa mesma área, desse mesmo terreno, e a universidade. Então, muita gente circula por aí todos os dias. Por conta disso, a visita deve acontecer às 9 horas da manhã. Desde já existe uma organização do setor de segurança pública para garantir que tudo ocorra sem nenhum problema. E para você que não sabe muito bem o que a gente está falando, é porque o presidente visita Manaus hoje, né, Manoel? E a visita de um chefe de Estado é necessário que haja todo esse rigor em relação à segurança mesmo. Jair Bolsonaro foi vítima de um atentado ainda durante a campanha política lá em Minas Gerais, né, Adriane? Em Juiz de Fora, se não me engano, onde Adélio Bispo o atingiu com uma facada. E por conta disso e por conta dos ânimos, são esperados protestos, inclusive, protestos tanto a favor, né, do presidente e das políticas desenvolvidas pelo seu governo, como protestos também contrários às medidas e às reformas implementadas pelo governo de Jair Bolsonaro. Por isso, essas medidas de segurança são necessárias e a gente segue acompanhando a visita. Nós estamos com imagens ao vivo do local onde será feita a primeira visita do presidente Jair Bolsonaro, já na condição de presidente. Bolsonaro visita o Amazonas pela primeira vez. Esse aí é o primeiro roteiro dele, né, desta visita de hoje à capital do Amazonas. Deve chegar depois de 8 horas da manhã e em seguida, depois da visita a esta escola, ele vai para a SUFRAMA, vai para a reunião do Conselho da SUFRAMA, onde é aguardado também, uma reunião também muito aguardada. E a gente volta a falar dos casos de polícia, porque câmeras de segurança flagraram um momento em que um homem invade um comércio no bairro Santo Antônio. Ele furtou garrafas de refrigerantes e salsichas do estabelecimento. Nós estamos aqui na rua São Tomé, no bairro Santo Antônio, na zona oeste de Manaus, para relatar questões de falta de segurança no bairro. Um homem passou aqui pela via e tentou furtar diversos estabelecimentos comerciais. O seu Ayrton, que é o proprietário aqui desse comércio, ficou sabendo das imagens pelas câmeras de segurança da região e, ao vir abrir o comércio na manhã, viu toda a situação, né, seu Ayrton? De manhã, quando eu saí para abrir o estabelecimento, né, eu já percebi algo estranho. Eu vi esse pedaço de madeira jogado aí, né, que quando eu olhei, eu vi que o portão estava um pouco, né, fora da posição que normalmente ele fica, né. Então ele levou todos os pets, os maiores, pegou, colocou os refrigerantes dentro, abriu esse freezer onde tinha uns pacotes de salsicha. Eu tinha comprado 10 quilos de salsicha no dia anterior, né, colocado aqui. Ele pegou, colocou tudo dentro da sacola, né, e saiu levando os produtos, né? E olha, a ação de assaltantes aqui pela região da rua São Tomé não termina só no estabelecimento comercial onde houve aí o furto de salsichas e refrigerantes. Também aqui nesse restaurante já foi furtado grelhas e também já teve as portas arrombadas. Eu vou conversar com o Bruno agora. Bruno, fala um pouquinho dessa situação para quem está assistindo. Vocês chegaram aqui para trabalhar, encontraram as grelhas faltando e a porta arrombada. Sim, a gente chegou aqui no restaurante para trabalhar e as grades todas furtadas, as portas mexidas, e sendo que uma vez também já tentaram furtar aqui dentro, arrombaram a porta, entraram aí, roubaram a parte do caixa, levaram o nosso dinheiro aí do caixa. E a onda aqui de assalto está muito grande, está muito perigoso, e a gente fica frustrado aqui com as situações, né? Por meio de nota, a Polícia Militar disse que a área recebe patrulhamento regular da 5ª Companhia Interativa Comunitária durante o dia, noite e madrugada. A PM orienta que os moradores façam boletim de ocorrência e denunciem através do Linha Direta. Anota aí o número lá do 5º DIP, né, da 5ª SICOM, na verdade, é o 988421561. 988421561. E um homem foi preso por tentativa de latrocínio 9 meses após o crime. Segundo a polícia, Adenilson Bentes Duarte, o coroa e o comparsa dele
atiraram em um comerciante de 52 anos em frente a uma agência bancária. Na residência do próprio suspeito, que foi identificado como Ademilson Bendes Duarte, de 47 anos, vulgo Coroa. As investigações apontam que a participação do vulgo Coroa simplesmente foi repassar as informações, diga-se de passagem, privilegiadas. Tudo porque ele já tinha trabalhado no estabelecimento comercial onde a vítima é proprietária. A partir do momento que ele passou essas informações, contactou diretamente com outras 3 pessoas que foram responsáveis pela parte operacional do crime. Isso aconteceu no dia 22 de outubro de 2018, em plena luz do dia, em um estacionamento de uma agência bancária localizada na zona centro-sul de Manaus, no bairro Aleixo. Uma das câmeras de segurança da agência bancária mostra o exato momento em que os comparsas de Ademilson, o Coroa, colocam em prática o plano de roubar o comerciante. A vítima estaciona o veículo bem em frente ao banco. Logo atrás, fechando a picape, aparece um Palio vermelho, onde os suspeitos estão. Minutos depois, quando o comerciante sai do veículo, eles aparecem fazendo a abordagem. A correria começa logo depois que um deles efetua o disparo de arma de fogo. Foram eles que executaram o crime que aparece nas imagens, eles saindo do carro. Enquanto um está no carro, 2 saíram e tentaram roubar, né, um funcionário de um comércio, né, que iria depositar o valor de R$40 mil nesse dia. Então, o vulgo Coroa não participou diretamente dessa parte operacional. Ele teria apenas passado fita, passado informações a essas outras 3 pessoas. Passou informações privilegiadas e a todo momento esteve conversando, mantendo contato com os indivíduos, conforme relato desses mesmos, e que durante a elaboração do plano foi ele que deu as características das pessoas, os horários, quando sairia, que carro seria utilizado para fazer esse depósito e onde seria depositado. As investigações apontam ainda qual a participação de cada um na tentativa de roubo que resultou em um latrocínio tentado. Wagner Ferreira Teixeira era o condutor do veículo. Alinelson William Araújo, vulgo Coringa, e Ailson Borges de Oliveira da Silva foram os responsáveis por abordar a vítima. Um deles estava com uma arma de fogo. No momento dessa prisão, onde o suspeito estava dentro de casa, ele não esboçou nenhuma reação, ou seja, não tentou fugir, porque achou que, como o crime aconteceu há 9 meses atrás, nada aconteceria com ele, sendo que os seus comparsas já foram presos. O que vai acontecer agora com o vulgo Coroa? Ele vai ser ouvido, após o exame de corpo de delito será recolhido, né, vai para o CDPM. Agora preste atenção nessa história. Uma adolescente que era estuprada há 4 anos pelo próprio pai decidiu denunciar. Os abusos começaram quando essa vítima tinha apenas 13 anos. E um caso de abuso sexual foi registrado aqui no Coroado, na zona leste de Manaus. Uma adolescente de 17 anos foi abusada pelo próprio pai. E, segundo ela, desde os 13 anos aconteciam os abusos. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a conselheira tutelar Iolene Oliveira, conselheira tutelar da zona leste 1. Eu queria saber o que ela relatou para os conselheiros tutelares no momento de toda essa ação. Ela relatou que ela já era abusada desde os 13 anos e, além dos abusos, ele era muito agressivo com ela, batia muito nela e ela tinha muito pavor de denunciar, tanto que a gente recebeu várias denúncias no conselho, foi averiguada e ela foi chamada e ela negou, né? Quando foi a primeira denúncia. Já na segunda que ela resolveu contar toda a verdade. Essa denúncia chegou a vocês através dos vizinhos, dos moradores da localidade onde ela residia, que sabiam dessa situação. Sim, alguns vizinhos presenciaram a violência e resolveram denunciar a situação e ela mesma procurou ajuda, né? Foi ela mesma que prontificou a fazer a denúncia, porque ela também não estava mais suportando tudo que ela estava vivendo durante tanto tempo. O pai dela ainda teria tentado oferecer uma conta em um banco para que ela ficasse calada, não era isso?
Sim, o que ela relata é que o pai chegou a oferecer, não dessa vez, mas antes, ofereceu, comentou com ela que abriu uma conta para ela e quando ele saísse dessa agência, eles iam para um motel e lá era para ele esquecer que ela era o pai dela. Aqui na 11ª SICOM, vocês vieram pedir ajuda dos policiais militares. Esse homem ele já está preso? Se não, o caso foi encaminhado para o juizado, né? Está sendo acompanhado pelo juizado de menor. A criança está acolhida, está em proteção, a adolescente, né, está em acolhimento e está protegida. E foi encaminhado, já foram feitos todos os trâmites. Ok, muito obrigado, conselheira, pelas informações. A Justiça acompanha o caso juntamente com a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. É um absurdo esse caso, viu? E um feto foi encontrado em uma área de mata lá no bairro Tarumã, na zona oeste da cidade. Sobre este caso eu vou falar ao vivo com a Juliana Silva, que já está aqui com a gente. Olá, Juliana, muito bom dia para você. Juliana, esse feto poderia ter sido utilizado em um ritual religioso? Você tem informações sobre isso? Bom dia, Emanuel, para você. Bom dia para quem nos assiste agora no Manhã no Ar. Sim, Emanuel, o que indica a polícia, a 20ª SICOM, que é quem foi fazer essa ocorrência e, segundo eles, possivelmente esse feto de aproximadamente 8 meses, do sexo masculino, ele foi encontrado dentro de uma sacola próximo a materiais aí religiosos que poderiam estar sendo usados em algum tipo de cerimônia. Quem encontrou esse feto foi um dos moradores ali daquela área. Segundo ele foi catar materiais, foi catar lixo, foi quando ele encontrou, né, todo esse cenário e ele resolveu ligar então para a polícia foi até o local, constatou, né, o que a pessoa tinha falado, né, já em denúncia ao telefone. O corpo do feto ele foi removido pelo Instituto Médico Legal, assim também como o material que estava lá, que dentre eles eram garrafas de champanhe, tinha outras bebidas e outros objetos. Então esses objetos também foram recolhidos para análise do IML e esse caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Emanuel. Ok, Juliana, muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você, até porque você acompanha aí os preparativos para essa visita do presidente Jair Bolsonaro. Então, até daqui a pouco. E em Manicoré, no interior do Amazonas, uma plantação de maconha foi encontrada pela polícia no distrito de Matupi. Eram aproximadamente 3.000 pés. Alguns foram apreendidos para a perícia e o restante foi destruído. A plantação com mais de 3.000 pés de maconha foi encontrada pelos policiais militares de Santo Antônio Matupi, uma comunidade perto do município de Manicoré. Os 3.000 pés de maconha estavam na vicinal Matupi, quilômetro 10, uma área de difícil acesso. Foi retirada uma parte da droga para apresentação na Delegacia Interativa de Humaitá. E o restante foi cortado e incinerado no local. Esse caso aconteceu na manhã de quarta-feira, por volta de 11h40. No local, alguns integrantes da quadrilha fugiram para uma área de mata. Mas os policiais conseguiram prender Wellington Santos Neves. Ele não possui passagem pela polícia. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Interativa de Humaitá para os procedimentos legais. Adriane Diniz, eu fico pensando, por que raios essa pessoa, eu já ia falar o que não devia aqui, esse cidadão não planta mandioca, macaxeira, arroz, feijão? Por que ele não está usando a técnica da agricultura para plantar alguma coisa realmente, enfim, produtiva? E com uma reportagem dessa, com uma notícia dessa, a gente mostra essa interiorização do crime. Ou seja, a droga que é importada, que chega para a gente aqui nesse contrabando internacional, que é feita lá no Peru, na Colômbia, embalada de acordo com a encomenda, inclusive, produzida em larga escala. Aqui no Brasil a gente vê, porque acompanha as apreensões feitas pelo DENARC, pelo DRCO, pelo Exército, pela Polícia Federal, mas nesses outros países parece que ninguém vê plantações. Aqui aí em Manicoré, nesse distrito aí, por exemplo, 3.000 pés, chamou a atenção das autoridades. Mas isso aí, comparando com o que se é produzido
nesses países vizinhos, isso aí é fichinha. Lá são lavouras inteiras. E Adriane Diniz, ninguém vê nada, Adriane Diniz. Não, e tem um detalhe, hoje nem se produz mais tanto em lavoura, pelo menos aqui na região. Eles têm agora a hidropônica, né? Que produz em água, faz uma espécie de tenda ali para fazer para criar essa maconha tipo skunk, que ela acaba sendo potencializada, né? Ela é mais forte do que essa que a gente vê aí lá no distrito de Matupi. O fato é que existe com muita frequência. Bem que podia, como você falou, tá trabalhando, já está no sol, já está roçando, faz uma coisa que presta, que aí não dá cadeia, porque aí vai fazer isso, não tem outra alternativa, Eu né? costumo dizer, Adriane, diz que dá o mesmo trabalho. O cara que recebe celular receptado para vender, dá trabalho. O cara que está plantando esse negócio aí, dá trabalho plantar, cultivar, roçar, limpar, fazer todo. Por que não faz uma atividade lícita, como todo mundo faz, ou como a maior parte das pessoas faz? Porque a maior parte dos cidadãos não vive disso aí, não utiliza desse tipo de expediente para sobreviver. Não mesmo. E um homem que disse ser motorista de aplicativo foi preso depois de aplicar um golpe em uma idosa de 64 anos. A vítima alugou o carro para o suspeito. Ele não pagou e ainda vendeu o veículo para outra pessoa. A vítima se chama Maria Raí Costa, de 64 anos. A história começa no dia 4 de março de 2019. A dona Maria, que mora sozinha, resolveu alugar o veículo para um homem trabalhar como motorista de aplicativo. Esse homem foi identificado por Denis Oliveira. Só que aí passou um mês, passou 2 meses e o homem não entrou mais em contato com a dona Maria. Inclusive, nem chegou a pagar nenhuma parcela aí do acordo que ele fez com a dona Maria. Agora a gente vai conversar com a vítima, que conseguiu recuperar o veículo depois de um tempo aí, depois de um trabalho de investigação da polícia. A senhora conseguiu recuperar o veículo. Quer dizer que a senhora resolveu alugar, nem imaginava que seria vítima de um golpe, dona Maria? Não sabia que ele ia me enganar. Eu confiei nele. Entreguei a chave para ele, ele falou que no outro dia ele ia na minha casa, pedindo no cartório e simplesmente sumiu. Quanto foi o valor? 1.200 o aluguel, aluguei para ele, por 1.200, mas nunca me pagou um centavo. Aí foi tempo que, com 2 meses, eu digo, eu vou procurar meus direitos. Aí eu vim aqui na delegacia falar com o doutor Fábio e graças a Deus que ele é um bom delegado, ele me ajudou junto com a equipe dele. Graças a Deus por isso. Foi um susto para a senhora, dona Maria? Foi demais. Hoje, quando eu soube que o carro estava aqui, eu passei mal. Fiquei muito alegre de saber, né, que ele tinha conseguido o meu carro. Para mim, eu não estava, assim, preocupada. Será que eu não vou mais receber? Segundo informações da polícia, o Denis Oliveira ainda chegou a vender o carro da dona Maria pelo valor de R$ 4.500. Mas, em seguida, ele emprestou o carro. E foi aí que ele deu o segundo golpe. Após um trabalho de muita investigação da Polícia Civil, eles conseguiram recuperar o veículo da dona Maria com um homem identificado por Emanuel. O veículo foi entregue à vítima. Delegado, o que acontece agora com o Denis Oliveira, né, a primeira pessoa que emprestou, que pegou o carro aí da dona Raimunda, e com o Emanuel? O que acontece com essas 2 pessoas a partir desse momento? O Denis ele foi indiciado pelos crimes de estelionato e apropriação indébita. Primeiro que ele se apropriou do carro da dona Rai, segundo que ele vendeu para uma pessoa por R$ 4.500, pegou o carro novamente, deu um golpe na pessoa, né, pegou emprestado e repassou esse carro para frente. Então ele vai responder por estes 2 crimes. O Manuel ele foi preso em flagrante, então ele foi encaminhado para audiência de custódia. Ele já tem passagem por receptação e 2 por adulteração de sinal de veículo, de chassi. E mais uma agora, o meu xará e o Manuel, por querer enganar uma senhora. Ainda bem que o delegado está atendendo esse caso com bem diligência, viu? Homens invadiram uma casa no bairro Lagoa Azul, e mataram uma mulher de 43 anos. E olha, segundo a polícia, ela foi assassinada na frente do próprio filho. De acordo com informações de populares que informaram aí a polícia, um carro modelo Uno Fiat Azul chegou aqui por volta das 5 da manhã com 3 elementos dentro. 2 deles, encapuzados, desceram,
arrombaram esta porta aqui, ó, e foram até a residência da dona Valdenise Pereira, de 43 anos. Eles vieram, arrombaram também esta porta e localizaram a dona Valdenise, que estava com o filho dela. Eles efetuaram pelo menos 2 disparos que acertaram o rosto de dona Valdenise, que morreu na hora. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros informou que a motivação do crime ainda é desconhecida. Ela estava junto com o filho, que também não soube informar o motivo da morte. Logo depois do crime, os criminosos foram embora e até agora não foram localizados. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso para achar os criminosos e também saber a motivação do crime. E a gente continua falando desse caso, né? Porque ele teve desdobramento. 2 filhos dessa vítima, dessa senhora que foi morta, foram presos ontem à noite. A Juliana Silva está ao vivo e tem os detalhes. Juliana, conta pra gente qual o motivo, né, da prisão dos filhos dessa senhora. Então, Adriane, os policiais eles receberam uma denúncia anônima, falando que os filhos dessa senhora, que a gente acabou de mostrar aí o caso, eles estavam com situações ali suspeitas, né, atitudes suspeitas. E aí, quando os policiais chegaram até a residência desses 2 rapazes, eles encontraram uma arma, munições, drogas também e dinheiro, viu, Adriane? Eles foram presos, né, levados para a delegacia, para o 6º Distrito Integrado de Polícia para procedimentos cabíveis. E segundo a explicação de um dos filhos que prestou aí, né, fez esclarecimento à polícia, segundo ele, essa arma seria utilizada para a própria defesa, já que teria acontecido isso com a mãe dele, né? Todo esse caso aí, o assassinato com a mãe dele, então eles estavam em posse dessa arma para se proteger, segundo foi informações do filho que passaram aí, dos filhos que foi repassado aos policiais. Adriane. Tá certo, Juliana, a gente vai continuar acompanhando esse caso, né? De acordo com as informações iniciais, a mãe teria envolvimento com o tráfico de drogas, né, lá na Lagoa Azul, e depois os filhos foram presos. Vamos ver no que ainda vai dar essa história toda. Muito obrigada pelas informações. O adolescente de 17 anos que se chocou com um avião lá na cidade de Ipixuna, morreu no hospital do município. A gente mostrou esse caso aqui ontem no programa, viu? A morte foi confirmada na manhã de ontem pela Secretaria de Estado de Saúde. E, Emanuel, antes de morrer, né, esse rapaz teve o braço e uma perna amputados, além de traumatismo craniano. O acidente foi no fim da tarde de terça-feira. Uma aeronave de pequeno porte iria pousar na pista quando o adolescente na moto atravessou e colidiu com o avião. Infelizmente, a gente confirma agora essa morte, né? Não é a primeira vez que isso acontece e, ao que parece, também não deve ser a última, porque as cidades do interior não têm pista de pouso, não tem aeroporto, muito menos... aeroporto já seria muito um sonho, né, para muitas cidades. Não tem nenhuma pista de pouso, muitos aviões pousam no meio da cidade e aí você tem que ir se afastando. E ali, a gente já noticiou o caso de um rapaz correndo com fone de ouvido que não ouviu o barulho do avião e acabou sendo atingido. Esse caso agora lá em Ipixuna, infelizmente, mais uma tragédia. E foram pelo menos 2 acidentes essa semana envolvendo aeronaves. Um outro foi um avião que caiu lá no Lago de Quari, mas por lá ninguém ficou ferido. E a Adriane Diniz, diretora, coloca por favor, Caio, essa imagem que está no telão aí em tela cheia para as pessoas perceberem. Olha, aí no caso de Ipixuna, por exemplo, um cercado em volta dessa pista já poderia evitar muita coisa. Se não houvesse trânsito ou a possibilidade de trânsito nesta área de pouso, poderia ter sido evitado este acidente, não apenas em Ipixuna como em outras áreas. As autoridades precisam ficar atentas em relação a isso, porque a atividade aérea nesses municípios é de fundamental importância, sobretudo nos casos de atendimento de saúde, no caso de transporte de valores, daquilo que faz o município, mesmo o município do interior do nosso estado, funcionar, né, da vida da cidade. Então é importante que as autoridades tomem alguma providência antes que outro tipo de acidente dessa forma aconteça, Adriane Diniz.
Olha, agora são 6 horas e 55 minutos. A gente vai fazer uma pausa para o intervalo e já nos despedimos dos nossos ouvintes na FM O Dia, né? Que a gente faz essa primeira hora do Manhã no Ar, sendo transmitida também pela rádio. E agora a gente já se despede porque vamos para o intervalo. Quando voltar já vai ter encerrado por lá. Muito obrigada pelo carinho da audiência de todo mundo que está acompanhando a gente exclusivamente nas ondas da FM na 93.1. E daqui a pouco, depois do intervalo, você acompanha aqui na tela da TV A Crítica, no Manhã no Ar, os detalhes sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro, que deve chegar a partir das 8 horas da manhã na base aérea de Manaus e segue até a Escola Militar lá no Parque das Laranjeiras. E ainda você vai conhecer os alunos dessa escola que ganharam um prêmio internacional de matemática no Japão. É um instante só, a gente volta já já.